Jesus tem mais comprovações contemporâneas ao século dele do que Alexandre o Grande. Ah, é? Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E nós iremos analisar uma fala do doutor, arqueólogo, teólogo Rodrigo Silva no podcast Inteligência Limitada, acerca da historicidade de Jesus, e também ele fala acerca de Alexandre o Grande. Nós vamos mostrar que tem uma pegadinha na fala do doutor Rodrigo Silva, exatamente isso, uma pegadinha, e nós também vamos mostrar que há algumas imprecisões nestas supostas citações de Jesus, exatamente isso. Eu vou ler apenas uma citação, porque nós faremos uma série de vídeos aqui no canal sobre o Jesus histórico e nós iremos analisar cada uma destas citações que o doutor Rodrigo Silva expõe. Tácito, Suetônio, será que realmente eles falaram de Jesus? Se nós abrirmos as obras deles, porque é isso que nós faremos, se nós abrirmos as obras deles, na página, na citação, será que eles falaram de Jesus? À exceção de Flávio Josefo, o testemunho flaviano, que é conhecido, apesar de muitos especialistas apontarem ali que há uma interpolação, exatamente isso. Mas se nós formos a estas outras fontes históricas, encontraremos Jesus. Eu vou mostrar uma só e nós vamos ver que nós não encontraremos Jesus. Eu vou mostrar uma citada por ele, que é acerca de um Jesus histórico, e não fala de Jesus. Nós vamos abrir a obra, o livro, e nós vamos trazer, sim, alguns fatos históricos que demonstram que, apesar da pegadinha que o doutor Rodrigo Silva está fazendo na sua fala, Alexandre o Grande, sim, é muito mais histórico que Jesus. Chega a ser ridículo. E não é uma questão de refutação, não é uma questão de estou refutando, não, é mostrando a verdade e mostrando o jogo semântico da fala. Então, vamos ao vídeo do Dr. Rodrigo Silva falando abertamente estas coisas no podcast Inteligência Limitada. Nós temos comprovações da existência de Jesus muito antigas. Você tem Tácito mencionando Jesus, que não era cristão, nem judeu. Suetônio menciona Jesus. Você tem Plínio mencionando Jesus nas cartas de Plínio. Você tem Flávio Josefo, que era um autor judeu, menciona Jesus. Jesus tem mais comprovações contemporâneas ao século dele do que Alexandre o Grande. Ah, é? A biografia mais antiga que eu tenho de Alexandre o Grande, das que chegaram até hoje, data de 300 anos depois da morte dele. As Vidas Paralelas, de Plutarco. E mesmo essas Vidas Paralelas, o manuscrito mais antigo que eu tenho data de 1000 anos depois. Agora vamos comparar com Jesus. A biografia mais antiga que eu tenho de Jesus, pela datação que eu dou dos evangelhos, data do ano 50. 20 anos depois da morte dele. Depois da morte de... E essa biografia é baseada em documentos, a fonte Quell, a fonte Quell é fonte em alemão, que eram documentos anteriores ao ano 50. Além disso, o manuscrito mais antigo que eu tenho dos evangelhos data do ano 125 a 130, a 140 mais ou menos, que é o papiro John Rylands, que é menos de 100 anos depois dos acontecimentos. Bem diferente de Alexandre o Grande. Pitágoras, eu não tenho nenhuma comprovação histórica de Pitágoras. Nenhuma. O que nós sabemos de Pitágoras são fragmentos que datam de mil anos depois da suposta vida dele. E eu não vejo ninguém duvidar de Pitágoras. Então eu tenho muita coisa forte sobre Jesus. E ainda que tudo isso que eu falar aqui, seja demonizado, ridicularizado ou até mesmo refutado, ainda que Jesus seja um mito, ele foi o melhor mito que já existiu. A pegadinha está no seguinte, em falar de uma biografia. Realmente, biografias de Alexandre o Grande, biografias
foram escritas bem depois da sua morte. Entretanto, achados arqueológicos, cidades que ele fundou, relatos históricos acerca das suas batalhas foram anotadas, vistas, narradas em tempo, em loco, por diversos contemporâneos seus. Moedas de Alexandre o Grande foram cunhadas em todo o seu império. Então, moedas dele. Esculturas de Alexandre o Grande foram feitas por admiradores seus, artistas gregos e romanos. Todas estas esculturas retratam Alexandre em sua condição de rei e guerreiro e de líder. Pinturas foram criadas de Alexandre o Grande e suas batalhas. Eu estou falando tudo isso de questões da janela do período em que ele viveu, do século em que ele viveu. Ruínas da Babilônia. Alexandre o Grande conquistou Babilônia em 331. Temos o registro. As ruínas de Persépolis foi a capital do Império Aquemênida. Você sabe disso? Alexandre o Grande conquistou essa cidade em 330 e a saqueou. Exatamente isso. Alexandria foi fundada por Alexandre em 331. Alexandria, no Eufrates, exatamente, foi fundada por Alexandre em 323. Então nós estamos falando de cultura material. O homem fundou cidades, mandou cunhar moedas com a sua cara estampada nela. Exatamente isto. Então, realmente, se nós falarmos de uma biografia, foram escritos depois fatos históricos ou tentativas de narrativas históricas de todo o conjunto dos seus feitos da sua vida. Mas estas biografias têm uma cultura material de apoio que é da época do próprio Alexandre o Grande, da época em que ele viveu. Então, tudo isso aqui, se você for pesquisar, se você for atrás das referências bibliográficas, e estas são as referências bibliográficas, aí as melhores aqui, ó, está aí para vocês, está na tela agora, as melhores referências bibliográficas acerca da vida de Alexandre o Grande, onde você vai ver cultura material, onde você vai ver relato histórico, onde você vai ver diversas coisas. Então calma aí, poxa, olha a pegadinha, biografia, e aonde que os evangelhos, no seu estilo literário, podem ser considerados biografias de Jesus? Não podem. Isso aí, os acadêmicos sérios e imparciais falam isso claramente. Tem mitologia, tem narrativa, tem construções textuais. A intenção dos escritores dos evangelhos, vários escritores só do Evangelho de Mateus, vários escritores só do Evangelho de João, vários escritores só do Evangelho de Marcos, de outra coisa. Não existe fonte Q. Esquece isso. Essa tese já foi embora. Doutor Rodrigo Silva, o senhor tem que se atualizar. E o público vibrando nos comentários com esse tipo de situação. Calma aí, gente. Vamos ter um pouco de racionalidade. Não faz isso, não. Isso é maldade. E outra coisa, Suetônio não fala de Jesus. Vamos lá, a vida dos 12 Césares. Vamos à citação de Suetônio. Expulsou de Roma os judeus, sublevados constantemente por incitamento de Cresto. Esta é a citação. Aonde? Cadê? Falando de Jesus aqui, Cresto, o bondoso,
E aí vamos ao malabarismo semântico que vai se arrastando durante séculos. Cristo é Cristo, blá blá blá, etc e tal. Não há consenso entre historiadores sobre isso, sobre filólogos. O consenso há entre acadêmicos cristãos. O consenso há entre acadêmicos inclinados à narrativa do cristianismo. Agora, de maneira técnica, de maneira exegética, filológica e histórica, a academia não tem consenso nenhum de que Cristo é o Cristo dos evangelhos. Não. Cristo seria o bondoso. É isso. Nem ungido e nem Messias. Inclusive, muitos ainda vão defender, uma parcela de estudiosos, que aparentemente este Cristo era um incitador de massas. Ele estaria vivo. Mas Jesus foi a Roma, esteve em Roma, sublevados constantemente por incitamento de Cristo. Ele estava lá, não estava, era uma ideologia, esse Cristo era um alguém. Muita gente escreveu sobre os judeus em Roma. E as conclusões não levam a que Cristo era Cristo, o Jesus dos evangelhos. Esta citação de Suetônio, tão repetida, eu estou abrindo o livro, eu estou abrindo a obra aqui. Estou com a obra aberta. Não fala de Jesus, nem dos evangelhos. Não pode ser considerado uma citação histórica sobre Jesus e ainda o que é mais interessante de se falar. Esta citação seria de aproximadamente o ano 121 da Era Comum, 121 depois de Cristo. Esse registro, claro, falando de algo que aconteceu no passado, mas a data dessa inscrição, desse registro histórico de Suetônio, seria ele escrevendo aproximadamente no ano 121 depois de Cristo. Exatamente. Então não conta. Isto não é uma citação histórica de Jesus. Farei vídeos mostrando Tácito, farei vídeos mostrando a citação de Plínio o Jovem. E a exemplo do que fizemos de Suetônio, nós abriremos o livro, a carta, o escrito, seja o que for, e você lerá com os seus olhos. E veremos que não são citações históricas acerca de Jesus. Não é. É uma farsa dizer isso. Literalmente, na minha opinião, dizer isto é uma farsa, porque não fala do homem, não fala do homem Jesus. Não, Suetônio não fala do homem Jesus. Então, dizer que Suetônio fala do Jesus histórico é uma farsa. Não é algo real e nem verdadeiro. Então, há vários pontos na fala do Rodrigo Silva que nós vamos fazer vários vídeos. Este foi um vídeo apenas. Nós fizemos um vídeo, porque só nesse corte dá para fazer uns 10 vídeos, uns 15 vídeos. E não é de refutação, não, é mostrando que não é isso. Porque refutar é você escrever um artigo, uma tese, uma dissertação, mostrando a imprecisão daquilo ali. Então, com todo respeito, não é uma refutação. É literalmente mostrando que não é isso. Não é. Não se refuta porque não são citações históricas. E Alexandre o Grande é muito mais histórico que Jesus. À exceção de biografias, uma história contada da vida de um personagem ou de uma pessoa real, nós temos muita cultura material da própria época em que Alexandre o Grande viveu. Então, sim, doutor Rodrigo Silva, Alexandre o Grande é muito mais histórico que Jesus. Que sim, parabéns, é um mito. O que temos nos evangelhos
é um mito. E como dizem diversos amigos meus, o mito perfeito. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe.